tem uma coisa interessante na minha carreira, como eu comecei tarde, eu não tive muito desgaste que outros jogadores tiveram. Então eu parei com 41, eu queria jogar até uns 44, 45, e dava para jogar. É que eu comecei a rodar uns times muito complicados. Tomando calote. Peguei uns treinadores aí que não dava, aí eu acabei desistindo. Eu quebrei o dedo do pé, disseram que não ia ficar bom. Se eu soubesse que ia ficar, eu teria continuado. Mas como existia esse questionamento e os clubes já eram menores, eu resolvi parar. Mas com 40 anos, foi o segundo melhor ano da minha carreira em questão de quantidade de gols. Eu fiz 30 gols com 40 anos. Eu estava voando, estava magrinho. O meu auxiliar, que está comigo aqui hoje, né, que é o Valdeir, jogou em 30. Minha comissão, acho que é a comissão no mundo que mais time jogou. Eu, 52. Quem que é o Valdeir? O Valdeir, ele não é o The Flash, todo mundo pergunta. Não é o volante do Guarani, não? Não, é um meia esquerda, só batia 3 dedos na bola. Metade desses 30 gols aí foi ele que me deu o passe na época. Jogou no Grêmio, Bahia. Rodou também. Muito. Jogou no Vila. Jogou num 30 clubes, igual eu falei, Bolívar, jogou fora do país, né? Coreia, jogou num monte de time. E agora o Nilson tá com a gente também. Nilson Pirulito. Atacante. Atacante centroavante? Isso. Quantos times o Nilson jogou também? Ou seja, nós ele já passamos foi de 100 clubes ali ele já foi na comissão. O Nilson fez um gol pelo Corinthians em 92, um Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto no Pacaembu. Chute de longe. Puta, ele deu uma sapatada de esquerda na gaveta. É impressionante o gol. Uma paulada na gaveta. E ele é o responsável por eu ir até a final em 95, Corinthians e Palmeiras, porque ele fez os 2 gols. Ele fez o gol do Palmeiras na ida e na volta. Na ida, ele empata o gol no último minuto. E eu tava em casa, eu meti o pé no armário, e aí no segundo jogo eu resolvi ir no jogo. Um outro. Você falou que você não esteve no jogo contra o Grêmio, só pra gente voltar um pouquinho. Quem também não jogou aquele jogo foi o Dentinho. O Dentinho tá suspenso. O TDAH dele, ele lembra de tudo. E eu lembro disso porque eu contei... não lembrava disso. É porque eu falei agora do armário e eu lembrei. O Dentinho, ele fica em São Paulo, e a Band vai fazer matéria na casa do Dentinho. O Márcio de Castro tá lá fazer matéria com ele. E o Dentinho, Samambaia não tava na época, o Dentinho o Dentinho viu o jogo trancado no quarto e nem dá entrevista. De tão Corinthians que o Dentinho era. Ele fica, tanto que o ataque do Corinthians, muita gente falou do William, o William era titular. O titular no começo daquele ano era o Everton. Ponta-direita que veio do Bragantino. E depois vai para o Paris Saint-Germain. O Everton era no ataque comigo. Isso, e esse Everton que eu tô falando, não o Everton Ribeiro. O Everton era titular, era você e o Everton no ataque. Não, era o Everton Santos no ataque. O Everton Ribeiro era reserva, na lateral ainda. Na lateral. Que bate 10 escanteios seguidos contra o Náutico. E teve o Everton também, que jogou na Portuguesa. Que era meio com H. Isso. Que, aliás, ficou esse Everton acabou ficando conhecido por causa do rebaixamento da Luz, enfim. Vocês lembram quem era o quarto goleiro nosso na época, não? Eu lembro, era o Everton, que joga no Palmeiras. Era o Everton, que teve pouca oportunidade. O Finazzi, a gente vai falar muito sobre o momento do Corinthians, eu quero saber a tua opinião, você que é um especialista da posição, sobre principalmente o Guinegão, que é um cara que a torcida do Corinthians tem um carinho muito grande, ele conquistou a torcida em poucos jogos, pela dedicação dele, talvez você tenha até treinado ele em algum momento, já vou querer saber isso de você, mas você jogou fora do Brasil ou não? Eu passei por alguns clubes fora do Brasil, passei pelo Omi Ardija do Japão, pelo Sochaux da França. Sochaux, nós somos campeões da segunda divisão, subimos para a primeira. Tive no Al Arabi do Catar e no Huddersfield da Inglaterra, na época era a terceira da Inglaterra, mas nem todos eu joguei. A minha carreira eu falo que foi mais aqui. Eu joguei um pouco nesses lugares aí, mas... Fez pelo menos um gol em cada um desses? Fiz. Então tá bom. Deixou a marca. Vamos falar sobre o Corinthians de hoje. Antes de pedir para você que está assistindo a gente e de repente não está inscrito aqui no Alambrado Alvinegro e nem percebeu que não está inscrito, se inscreva aqui no Alambrado Alvinegro, dê esse moral, a gente está caminhando para 100 mil inscritos. Passamos a barreira dos 80 mil, vamos caminhar, chegar nos 100 mil, muito com a sua ajuda. Agradeço a você que está com a gente na caminhada, desde que a gente tinha 0 inscritos ali no final de 2023, a gente de forma orgânica, sem colocar dinheiro para impulsionamento, nada contra quem faz isso, mas de forma orgânica, eu e o... Cascão, seu nome, né, Renato? Mas tem nego que compra inscrito aí, né? Eu e o Renato Malesso, meu grande parceiro de miliano, a gente está nessa caminhada aqui juntos.
Agora, Finazzi, queria que você falasse sobre o Guinegão, que é um cara que a torcida do Corinthians tem um carinho muito grande. O que você projeta para ele? Enfim, fala um pouquinho sobre o moleque. Olha, o Gui não treinou com a gente, tá? Mas nós acompanhamos várias partidas do Gui no 20, né? No Sub-20, desde o ano passado. Nós fomos em muitos jogos, ele foi decisivo em muitos jogos. Ele, o Luizinho, né? O Denner, eram os jogadores principais. Denner, lateral esquerdo. Eram os jogadores principais ali da categoria, né, no ano passado. Então a gente acompanhou bastante. O que eu acho do Gui? Primeiro que é um cara sensacional, tá? Isso aí eu acho que ajuda muito. Você diz como pessoa. Espetacular. Você diz cabeça no lugar, centrado. Show. Porque é legal saber isso. Humilde, simples, show de bola. Então todo mundo torce a favor, sabe? Todo mundo gosta muito dele. Não é perna, né? Porque tem moleque que é perna. Isso aí. Fora isso, é um cara muito dedicado, né? Muito dedicado, focado, sabe o que quer e está tendo sucesso. É claro que vai ter um pouco de dificuldade, né? A gente vê nos jogos, né? Que mesmo fazendo os gols, tem uma situação ou outra que ainda está se adaptando e é normal, até pela idade. Né? Eu torço muito pelo sucesso. Acho que algumas comparações aí a gente tem que ir com um pouco de calma, né? O Viola, tem muita gente falando do Viola. O pessoal compara com jogadores que já tiveram a carreira, né? Que já fizeram uma carreira, e ele está muito no início ainda. Então, acho que gosta de fazer comparação, beleza, mas sem botar muita pressão. A gente tem que ir com calma, tá? Mas o futuro vai dizer aí até onde ele vai chegar, mas a torcida é grande para que ele consiga, né, ir se adaptando e aproveitando as oportunidades aí. Você é um cara que entende muito da posição, e o Corinthians tem nessa posição o Yuri Alberto. O Corinthians até negou uma proposta milionária. Milionária, qualquer milhão é milionária, mas 200 milhões de reais pelo Yuri Alberto, que o Roma queria, da Roma, que a Roma queria contratar o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto tem aquela característica, ele sofreu muito no Corinthians, o Yuri Alberto. Ele está no Corinthians há muito tempo. Como é que é muito legal a história do Yuri Alberto, né? A superação ali, eu acompanhei e falei que o meu moleque, ele respira o Corinthians. Eu tenho um menininho de 12 anos, respira o Corinthians, e nós estivemos lá. Logo que eu cheguei lá no profissional para bater foto, eu levei ele lá para bater foto com os jogadores. É meio complicado ali, a gente não tem essa liberdade para ir da base ali profissional, não, mas nesse dia liberaram e foi uma coisa muito legal. Porra, e o Yuri é um negócio absurdo, né? Carisma, né? Sensacional. Sensacional. Então, a gente torcia muito por ele e foi muito legal. A superação, a história dele. Um jogador que faz muita falta, então fica um pouco complicado para falar, né? Se deve negociar, se não deve, faz muita falta. Apesar de que, na minha visão, não é o centroavante de área, né? O Yuri é mais movimentação. Acho que o Corinthians, até o Guinegão. O Guinegão não é o centroavante, como é que eu posso dizer? O que nós temos hoje no Brasil jogando, da característica mais parecida com o 9 antigo. Você era o 9 finalizador. Você era o Pedro. Não, sim, isso. Então, o que nós temos hoje no futebol mais parecido, acho que seria o Pedro. Sim. Mais ou menos essa característica. Então, eu não vejo nenhum dos dois assim como sendo um 9 fixo, mas muito importante, né? Muito importante. Você vê que o time sofre muito com a falta do Yuri. Então, é isso. Agora, sobre a questão aí, se deve ou não deve fazer a negociação... Eu vou falar para você que ainda bem que não fez